Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está em Êxodo, ainda no capítulo 12. Dividimos esse capítulo em 2 áudios, porque é um capítulo extenso e requer da nossa atenção. Nós vimos até o versículo 30, Deus dando orientações para Moisés, para Arão, para passarem para o seu povo tudo o que iria acontecer, tudo o que deveria fazer. É interessante como o agir de Deus é perfeito, soberano, sábio, porque Deus avisa e Ele também nos diz como agir ou como reagir mediante aos acontecimentos. A palavra de Deus, que é o manual do fabricante para as nossas vidas, que nós devemos conhecê-la, nos dá toda a direção, como agir, que caminho seguir. E aqui não foi diferente. Deus diz o que vai acontecer, a misericórdia de Deus estava ali naquela terra de Gósen, onde os hebreus ou israelitas estavam, e ficou muito claro a diferença entre os hebreus e os egípcios, a diferença entre o justo e o ímpio. E termina até o versículo 30 com a meia-noite o anjo da morte vindo e ceifando todo o primogênito do Egito, toda a casa que o anjo da morte viesse e o sangue não estivesse na porta, na orla, em cima, na porta, no batente dos lados, o primogênito ali era ceifado, morto, como também até dos animais. Lembrando que, mesmo sendo hebreu, era para fazer tudo conforme Deus havia prometido. Até então, nas 9 pragas, não foi pedido nem falado nada para os hebreus que eles deveriam fazer. Simplesmente as pragas não atingiram o povo hebreu, mas agora é diferente. Se o anjo da morte vem e encontra uma casa de hebreu sem a marca do sangue, também seria ceifado a vida do primogênito. Isso é algo inegociável para Deus. Não vai haver negociação. No grande dia, o dia do juízo de Deus, quem não tiver a marca do Cordeiro, quem não tiver o sangue de Cristo, o selo que é o Espírito Santo de Deus, não terá misericórdia para com essa pessoa. Vai ser condenação e condenação justa para a eternidade, o resto da vida dessa pessoa, porque o nosso espírito, ele nunca morre. Então, ou é uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno. Quem pensa diferente está pagando um alto preço sobre esse assunto, que morreu, acabou, vai ver que não é isso. E a minha vida, está aqui falando sobre esse assunto, porque eu creio e tenho certeza que as coisas serão conforme a palavra de Deus o diz. Então, a partir do 31 vai acontecer o Êxodo. Como nós vimos lá na síntese do livro de Êxodo, Êxodo significa saída, saída em grande massa. Já houve vários êxodos na história do Brasil, na história do mundo. Por exemplo, houve um êxodo rural. As pessoas saindo do campo porque as terras não produziam
né? Os brasileiros, vão pôr brasileiros, muitos saindo do Nordeste para procurar grandes capitais, como São Paulo, por exemplo. Foi um êxodo do estado da Bahia, um êxodo rural, um êxodo da Venezuela, e vários outros países tiveram o seu êxodo, muitos deles, a maioria, né, por causa de governo, por causa de um jugo muito pesado sobre o povo, e houve um êxodo, e esse êxodo trouxe pessoas para outros estados, para outros países. Então nós veremos agora o êxodo de um povo, do povo escolhido de Deus, do Egito, onde eles eram ali encontrados cativos, prisioneiros, durante os seus 430 anos, fora da presença de Deus na sua totalidade, fora da terra de Canaã, que era uma promessa desde Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. E começa no 31. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoe a mim, disse o faraó a Moisés. Depois de ter o seu filho morto, depois de ver o pranto no Egito, ele chama Moisés e Arão e fala para eles: saiam, vai embora, sai daqui, leva tudo que é de vocês. Antes Faraó estava negociando: não, as crianças e mulheres ficam, não, os animais não vão, mas agora, depois de uma obra completa de Deus ali naquele lugar, a palavra é: vai e faz exatamente como Deus ordenou a vocês. E orem por mim. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então agora já não era só Faraó, mas todo o povo, expulsando o povo hebreu do Egito, porque temiam que agora a morte viria sobre todos os egípcios. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros, nas assadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim, eles despojaram todos os egípcios. Deus restitui a vida dos hebreus. Eles não sairiam dali com as mãos vazias. Eles foram trabalhadores naquele lugar. E Deus concedeu favor para com os egípcios, tocando o coração deles para dar aos hebreus tudo o que eles estavam pedindo. E eles pediram ouro, eles pediram prata, eles pediram roupas e receberam tudo o que pediram. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Aqui nós temos o número de 600 mil homens a pé. Historiadores e teólogos dizem que esses 600 mil homens eram homens capazes, homens na idade de guerra, homens que seriam capazes de defender o povo de Deus no deserto. De acordo também com estudiosos, o número
de pessoas, de hebreus, que saíram daquela região pode chegar a 3 milhões de pessoas, porque não contaram mulheres, crianças, e em outra versão também diz sobre os idosos. Então pode chegar a 3 milhões de pessoas. É importante a gente meditar nesse número. Alguns dizem 2 milhões, outros 3 milhões. As famílias dessa época, a bênção era ter muitos filhos, porque nós vamos ver o caminho dessas pessoas no deserto. Como tudo fica muito mais difícil, muito mais sobrenatural, porque Deus vai cuidar e sustentar uma multidão de cerca de 3 milhões de pessoas. Para a gente ter uma base do que isso significa, hoje, em 2019, o IBGE totalizou a população de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 6 milhões de pessoas. Então essa seria a metade da população de Belo Horizonte. É gente demais, muito. Isso é importante nós termos na nossa mente para os estudos que virão. Também saem dali com estrangeiros de todo tipo. Isso está no 38. Existem algumas possibilidades para esses estrangeiros. Pode fazer parte desses estrangeiros egípcios, ou que viram o seu país completamente arrasado e falido e quis procurar coisas novas, ou mesmo viram o poder de Deus, se renderam a Deus e seguiram o povo que tinha como Deus esse Deus extraordinário e poderoso. Como também essas pessoas estrangeiras podem ser pessoas que também, como os hebreus, foram para o Egito, porque tinha muita fartura, foram na época de fome. Fato é que todos estavam escravos ali, a não ser os egípcios. E eles querem agora a libertação e veem uma oportunidade de libertação. Saem com seus rebanhos, tanto bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Lembra mais no início desse capítulo que Deus diz para eles: aperta o cinto, coloca as sandálias, coloca a roupa, prepare-se, porque Deus sabia que era assim, correndo às pressas, que eles sairiam do Egito. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. É importante a gente frisar que esses 430 anos não significa 430 anos de escravidão, porque eles vão para o Egito na época de José. José viveu cerca de 100 e poucos anos. E depois é que o faraó que vem depois não lembra da história. Então, talvez cerca de um século, eles ainda não haviam sido escravos ali no Egito. No dia em que completaram seus 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, este também devem passar em vigília essa noite para honrar o Senhor por todas as gerações. Bonito ver isso aqui. O Senhor passou em vigília sobre o povo hebreu para tirá-lo do Egito. E a palavra de Deus diz que o guarda de Sião, o guarda de Israel, ele não dorme e nem cochila. Isso para proteger e guardar aqueles que o temem.
Diz o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer da Páscoa. O escravo comprado poderá comer da Páscoa se for circuncidado. Aquela aliança de sangue que Deus teve desde Abraão, ele vai continuar a persistir nessa aliança para fazer parte do povo de Deus. Mas o residente temporário, o trabalhador contratado dela não comerão, da Páscoa não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço da carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá de celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que ser circuncidado, fazer parte da aliança. Todos do sexo masculino da cidade. Todos deveriam fazer parte. A misericórdia do Senhor é para com todos, todos que estão debaixo da aliança. E aqui Deus dá orientação. A Páscoa estava começando ali e deveria ser contada para os filhos e celebrada todos os anos, e até hoje ela é celebrada. E para nós, depois que o Cordeiro de Deus é sacrificado, nós temos uma Páscoa, a nossa ceia, que é para lembrar daquele momento da cruz de Jesus e o que ele fez por nós. Amém? Fica essa palavra para a sua meditação.